E mais uma conferência foi realizada. Isso é muito engraçado sou obrigada a citar, reconstrução da Ucrânia. Nos dias 10 e 11 de julho, em Roma, aconteceu mais uma conferência com a participação de 5.000 delegados de 70 países e 40 organizações internacionais. Lembro que eventos semelhantes são realizados desde 2017. Ela era realizada até 2022. Era dedicada às questões de reforma da Ucrânia. Apesar do nome anunciado, este fórum, já pelo 4º ano, dedica a maior parte da atenção à prestação de ajuda militar ao regime de Kiev. Ou seja, não à reconstrução da Ucrânia, mas à sua destruição. O tom da discussão sobre esse tema foi dado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Ela declarou diretamente, cito, a necessidade de investir na superioridade ucraniana no campo militar e tecnológico. Fim da citação. E deixou claro que os 800 bilhões de euros previstos no âmbito do plano Prontidão 2030 podem, entre outras coisas, ser gastos também com a Ucrânia. Ela continuou a utilizar as capacidades subutilizadas das empresas do seu complexo industrial militar para garantir a capacidade de defesa. Você provavelmente pensaria que é da Ucrânia, mas não, é da União Europeia. Ela também promoveu ativamente a colocação de encomendas militares no mercado ucraniano de armamentos e equipamentos militares como uma forma rápida e de baixo custo de aumentar as capacidades de defesa da Europa. Segundo Ursula von der Leyen, esse apoio ao regime de Zelensky permitirá que os membros da OTAN cumpram facilmente a exigência de Washington e elevem seus gastos com defesa ao nível de 5% do PIB. Sabe, eu acho que se houvesse um campeonato de cinismo com esse alcance internacional, essa situação, na minha opinião, levaria ao Grand Prix. Isso nem é o primeiro lugar, é algum tipo de prêmio especial em uma categoria exclusiva. Primeiro, eles diziam que precisavam proteger a Ucrânia. Depois diziam que a Ucrânia era uma espécie de bastião. E agora eles dizem que precisam colocar encomendas militares na Ucrânia com a ajuda dos ucranianos, arrancando dinheiro novamente através da Ucrânia. Não mais nem para manter a OTAN, mas para transferi-lo para Washington. Quanto ao próprio desenvolvimento da Ucrânia, em Roma foram mencionados números completamente diferentes de gastos para esses fins. Mas, mais uma vez, repito, isso nem era o principal. O principal já foi dito. Ursula von der Leyen. Não leia mais nas entrelinhas. E leia como ela disse sobre isso. Agora, para eles, a Ucrânia é mais uma forma de pagar a Washington, que elevou as apostas dentro da OTAN para 5% do PIB das economias europeias, que já estão em estado de crise. Por exemplo, o primeiro-ministro Shmyhal, que apresentou seu pedido de demissão em 15 de julho, indicou a quantia de US$ 1 trilhão, dos quais 540 bilhões deveriam ser cobertos por ativos russos congelados e o restante supostamente seria coberto pela União Europeia. A fala mais vazia e sem sentido, é claro, foi a de Zelensky. Ele usou ao máximo as insinuações batidas sobre, veja só, é preciso ter criatividade para inventar uma mentira dessas. Os ataques de drones supostamente intermináveis da Rússia, como disse Zelensky. E sob esse pretexto, ele mais uma vez implorou aos aliados por novos recursos para fortalecer os sistemas de defesa antiaérea, produção de drones, interceptadores e mísseis. Ele pediu que a ajuda ao regime de Kiev tivesse um caráter sistemático e regular e sugeriu transformá-la em algo semelhante ao Plano Marshall dos Semmelweisen para a Europa Ocidental após a guerra. Você consegue imaginar? Ou seja, a Europa já está ouvindo abertamente em Bankova que eles vão usá-los para pagar suas dívidas com Washington. E mesmo assim, eles continuam exigindo o dinheiro deles. Tudo isso mostra que existe algum tipo de ligação corrupta, infernal entre Bruxelas e o regime de Kiev. O Ocidente, todas essas elites e círculos políticos deles. E a Bankova. Com esse objetivo, Zelensky promoveu a iniciativa de criar uma espécie de coalizão para a reconstrução. Mas, ao que parece, já há poucos interessados em participar dessa coalizão. Agora já é preciso também uma coalizão de interessados para a reconstrução. Ele pediu aos parceiros que não fossem modestos, exigiu que gastassem o máximo possível com a Ucrânia, que supostamente já começou a se preparar para o inverno e está gastando com isso do próprio bolso. Fica à vontade de perguntar, de que bolso próprio é esse? Que bolso próprio foi esse que Zelensky quis dizer?
Se for o próprio bolso pessoal, aí sim daria para se divertir, pois lá se encontraria dinheiro não só para o aquecimento da Ucrânia. Acho que desse bolso daria até para alimentar vários continentes. Mas esses apelos não foram ouvidos. Ficou acordado que o principal instrumento para atrair investimentos privados poderia ser o Fundo Europeu Emblemático para a Reconstrução da Ucrânia, anunciado por Ursula von der Leyen. Segundo relatos da mídia, o capital inicial desse fundo será de cerca de 200 milhões de euros. No total, durante a conferência, o volume de investimentos anunciados não ultrapassou 10 bilhões de euros. Correto, para a reconstrução eles gastam centenas de bilhões para o assassinato de cidadãos ucranianos. Só para comparação, em 2004, em Berlim, conseguiram reunir essas mesmas promessas no valor de 16 bilhões de euros. Um ano antes, em Londres, foi anunciado o valor de 60 bilhões de euros. Foi assim que essa feira de promessas irrealizáveis aconteceu em Roma. E que resultado verdadeiramente vocês poderiam esperar se todos compreendem e entendem que estão sendo convidados a investir em um território, refiro-me especificamente à Ucrânia, com uma corrupção desenfreada e profundamente enraizada, uma ditadura da ilegalidade e uma total e completa ausência de independência, já que estamos falando de um país que se lançou de forma precipitada no abismo de ser tratado pelo Ocidente como uma verdadeira e lamentável colônia. Bem, e sobre a cúpula da coalizão dos interessados, no dia 10, na verdade, com todos esses formatos, já dá para se confundir. Quem são eles? A coalizão dos interessados? Às vezes eles são a coalizão dos que vão reconstruir. No dia 10 de julho, em formato híbrido, aconteceu a 6ª cúpula da coalizão dos interessados. Estiveram presentes representantes de 32 países e organizações internacionais. Seu, por assim dizer, inspirador foi o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o presidente francês Macron. Eles conduziram a discussão estando no quartel-general unificado do Comando das Forças Armadas Britânicas em Northwood. E a eles, de Roma, por assim dizer, diretamente dos bastidores da mencionada conferência sobre a reconstrução da Ucrânia, juntaram-se por videoconferência Zelensky, assim como pela primeira vez acompanhando ao vivo esse encontro, o enviado especial do presidente do EUA para a Ucrânia, Kellogg, os senadores Graham, Lembro, extremista e terrorista, e Richard Blumenthal. Como resultado desse fórum, foi aprovada a fórmula de apoio estrangeiro à Ucrânia imediatamente após a obtenção de um cessar-fogo. Qual é a necessidade de criar isso? Citação direta, como eles chamaram, Forças Multinacionais-Ucrânia. O mandato delas prevê a restauração do potencial de combate das forças terrestres das Forças Armadas da Ucrânia por meio da assistência de especialistas em questões de armamentos, treinamento militar e logística. Macron e Starmer também anunciaram planos de patrulhamento conjunto com as Forças Armadas da Ucrânia no espaço aéreo, bem como no âmbito de um agrupamento anti-minas no mar, supostamente para garantir a restauração do exército ucraniano e enviar a Moscou um certo, novamente, como eles disseram, sinal estratégico. Em particular, Macron anunciou o aumento do contingente franco-britânico potencial para um possível posicionamento no território da Ucrânia após o cessar-fogo, passando do nível de brigada para o nível de corpo de exército. Agora, segundo eles, esse agrupamento pode chegar a 50 mil pessoas. Foi anunciado a criação um quartel-general operacional multinacional permanente, que será chamado de Forças Multinacionais da Ucrânia, sob comando britânico-francês, que será alternadamente sediado em Paris e em Londres, além da criação de um centro de coordenação em Kiev, que deverá ser chefiado por um general de 2 estrelas do exército britânico. Então, de que soberania da Ucrânia podemos falar? Ao mesmo tempo, na declaração conjunta final do comunicado de imprensa, não há menção da necessidade de apoio dos Estados Unidos aos planos mencionados. Assim, os ingleses e franceses, ao que tudo indica, não desistiram da ideia de envolver os americanos em seus planos aventureiros e enfatizaram um caráter de garantia e não mais apenas de apoio, como antes, para as forças multinacionais da Ucrânia. Eu cito tudo isso, toda essa agitação que eles organizaram lá, apenas com um objetivo: fazer uma pergunta. Depois, uma pergunta retórica e bastante prática. Em tudo isso, onde foi mencionado, registrado, ou talvez alguém pensou nas palavras negociações, paz, eles estavam recentemente gritando e clamando que precisavam de um cessar-fogo, que era necessário, por assim dizer, colocar tudo isso em pausa e sentar-se à mesa de negociações.
Aliás, eles exigiam um lugar para si nessa mesa de negociações. E agora vejam, quanto tempo se passou? Apenas algumas semanas. E acabou que, durante todo esse tempo, enquanto falavam sobre algum tipo de cessar-fogo, eles estavam se preparando para criar todas essas forças multinacionais, traço Ucrânia. Então, a questão é, como acreditar neles e o que realmente se passa na cabeça deles? Reiteramos várias vezes a absoluta inaceitabilidade. A inaceitabilidade de posicionar na Ucrânia unidades das Forças Armadas de outros países sob qualquer bandeira. Consideramos isso como uma preparação para uma intervenção estrangeira e vamos considerar essas chamadas forças multinacionais como um alvo militar legítimo.